Vamos colocar aqui na tela já o campinho com a escalação do Flamengo para o jogo de hoje, né? O Tite voltando com o Luiz Araújo, por exemplo, né? na ponta esquerda, De La Cruz voltando, o time considerado titular com a novidade, né? Léo Ortiz fazendo a sua estreia na zaga. Léo Ortiz e Léo Pereira. Hoje o Fabrício Bruno ficou de fora. Foi uma atuação, para começar por trás, Mansur, o Léo Ortiz foi uma atuação bastante segura, né? Muito tranquilo, ainda foi achar um gol lá no segundo tempo, numa cobrança de escanteio. Mais tranquilo no primeiro do que no segundo tempo. No primeiro tempo, o Palestino praticamente não incomodou, não teve um domínio absoluto do jogo, total. O segundo tempo, não. No segundo tempo, o Flamengo começa a ter, sempre que ultrapassar da sua pressão ofensiva, começa a ter muito problema atrás. E aí ele jogou mais exposto. Quando conseguiu se sair bem, mas jogou muito mais exposto do que no primeiro tempo. Mas um problema mais coletivo do que individual. Muito mais coletivo. É quase uma falta de, assim, não sei se é pesada, a falta de interesse, sabe? Aquele desinteresse do jogo, porque é um jogo tão fácil de às dominar. Vezes falta uma certa concentração nesses jogos que aparentemente o adversário não te incomoda nem um pouquinho, isso, né? Aí você acaba dando brecha, mesmo que seja o Palestino, com todo respeito, você vê que eles chegam lá, eles tentam finalizar, enfim. Não sei, tem um aspecto, né? Não sei se faz diferença a partir de dado momento do segundo tempo. Os 11 jogos que o Palestino tem no ano contra os 19 para 20 agora que o Flamengo tem em 2024. O calendário brasileiro não ajuda nenhum dos times também. Eu não sei se fisicamente o Flamengo também sentiu o jogo de alguma maneira. O Flamengo veio das duas finais do Carioca, não foram jogos tão exigentes, mas jogaram os titulares. O Flamengo teve a viagem para a Colômbia, a maioria dos titulares esteve em campo. O fato é que a queda foi muito brusca, né? Foi muito brusca. Dava para dizer, no intervalo do jogo, que a gente assistia a um dos bons momentos do Flamengo na temporada. Recuperava a bola com rapidez, o time fluía de uma maneira muito natural com a bola. Cebolinha inspiradíssimo. O lado esquerdo funcionando muito bem com o Cebolinha e o Ayrton atacando um corredor mais por dentro. Por ali ele teve uma chance numa batida, num lance que o Cebolinha abre, atrai o lateral, o Arrascaeta faz uma diagonal, vai no fundo, dá atrás e o Ayrton Lucas chuta. Numa outra ele recebe do Cebolinha por dentro e sai o gol, sai o lance do gol do Pedro. O Pedro muito bem jogando, embora o Pedro tenha tido algumas finalizações que poderiam ter terminado em gol e não tenham entrado, participando muito bem da dinâmica de ataque, tudo corria brilhantemente como nos melhores planos do Tite no primeiro tempo. No segundo, desapareceu praticamente todo o senso de controle do jogo, né? Tanto que o Palestino, que finalizou 10 vezes na partida, finalizou 9 na segunda etapa. É uma mudança de estatística no jogo. Algumas com perigo, né? Algumas com perigo. O Rossi até fez defesa. Fez defesa que não via acontecendo nos últimos jogos, né? E aí, é um Flamengo que defende, que continua com números defensivos excelentes, se a gente for fazer média de gols sofridos por jogo. É assombroso. Agora, o Flamengo hoje teve dificuldade em bola aérea, com frequência, quando o Palestino teve mais volume de jogo, permitiu finalizações de dentro da área, teve mais dificuldade para defender perto da sua área quando foi exigido. Acho que o segundo tempo fica para uma reflexão. Não é algo programado. Às vezes tem gente, torcedor, que fala assim, o cara colocou o time mais atrás ou não. É um negócio que às vezes está com os atletas, chega ali na hora de entrar para o intervalo, vamos deixar cair aquela coisa. Só que o jogo ele é tão fácil que daqui a pouco você dá essa amolecida. Para você recuperar de novo, você pode ver que realmente a produção do Flamengo caiu no segundo tempo, sempre serve de alerta. Ganhou o jogo. Tá ok, beleza. Ganhar o jogo do Palestino era uma obrigação, dominar o jogo era uma obrigação. Mas lógico que poderia, com as 20 finalizações que eles tiveram, ter realmente mais eficiência e ainda ter construído um jogo de uma maneira bem melhor. Esse time do Flamengo só depende do interesse dele próprio para poder realmente conseguir os resultados, pelo talento e coisa que tem. As dinâmicas do lado esquerdo estão melhor do que do lado direito. O Arrascaeta até veio pegar bastante bola, que ele conseguiu. Jogou abaixo o Arrascaeta hoje, né? Achei ele abaixo. Os dois jogadores, para mim, o lugar abaixo. Não estava numa noite normal, né? Teve 2 lances no primeiro tempo em que ele tenta, após um rebote de uma jogada ofensiva, ele tenta ir na pressão para recuperar rapidamente a bola e manter o time no ataque. Ele errou 2 vezes esse bote. Verdade. Uma delas surgiu o único contra-ataque perigoso do Palestino no primeiro tempo. Ele não estava com o tempo da jogada, parecia tão ajustado. Acabou tomando cartão. Uma jogada comum também, né, Mansur? Isso. Ele tem tomado cartão quase que todo jogo. Toma cartão com frequência. Enfim, não. E aí, especialmente no segundo tempo, quando você tem 2 jogadores do meio do Flamengo que são tão importantes, com uma atuação abaixo, também o time foi perdendo um pouco
um pouco do controle do jogo. Agora, a qualidade técnica também está sempre aí, né? E aí uma coisa interessante que aconteceu no segundo tempo foi a entrada do Lohan, né? Sim. Primeira vez, o Tite lançando esse jogador pela primeira vez, são 17 anos, e é um jogador que o Tite veio observando e que dentro do Flamengo é visto como um possível, já que você não tem uma característica de um jogador mais rodado com essa especificidade, vem sendo visto como, eventualmente, em alguns momentos, amadurecendo ao longo da temporada, a ideia de quando você, por exemplo, precisar substituir o Arrascaeta, que seja o Lohan. Foi no lugar do Arrascaeta que ele entrou hoje. O Lohan já vem sendo falado, muito bem falado na base, com clubes europeus olhando, que ele desperta isso, tanto que ele bate o escanteio e acaba saindo o gol, você percebe um pouco de luz ali, né? E o Flamengo, daí nesse sentido, quando troca os jogadores, entra esse, que daí você entra querendo e vendo que o jogo tá meio morno, eles acabam colocando fogo, mas mesmo com 17 anos, com um elenco tão estrelar assim... Ele tinha tido 2 jogos na temporada, os 2 com a equipe que iniciou o estadual, enquanto a equipe principal estava fazendo a preparação nos Estados Unidos. Só que na volta, observando no dia a dia, ele foi chamando muita atenção da comissão técnica do Flamengo. E tem uma coisa interessante também. Foi a terceira vez, o gol do escanteio, ele, aliás, pega a bola e vai bater o escanteio, que resulta no gol do Léo Ortiz. É uma cobrança baixa no primeiro pau, que o Flamengo tinha feito 2 vezes no jogo contra o Nova Iguaçu na final do Carioca. Me parece algo preparado em treino, porque foi uma batida muito parecida com 2 batidas que o Flamengo tentou contra o Nova Iguaçu. Uma delas, o Pedro quase fez um gol de calcanhar na final do estadual. Parece algo que vem sendo trabalhado. Agora, não sei se vocês concordam, mas acho que há uma queda de rendimento no Flamengo em relação a uma parte, principalmente acho que antes da data FIFA, o Flamengo vinha dando impressões melhores. Tudo bem que foram 2 jogos de final de estadual, ainda que contra um time que não é o dos 4 grandes aqui do estado do Rio. Depois um jogo de maior exigência pela Libertadores, com um time bastante mexido. E hoje, de novo, um time de Libertadores, embora tenha-se a impressão de que seja o pior do grupo, né, pelo fato de ter tomado 4-0 em casa do Bolívar. O primeiro tempo do Flamengo poderia ter, sim, resultado em um placar mais elástico. Mas a produção, depois, principalmente no segundo tempo, não parecia com movimentos naturais, né? Parecia um jogo um pouco forçado, um pouco ansioso, não coordenado. Mais atrasado, assim, né? Parece que realmente um pouco mais lento. A gente fala assim de interesse, não é o querer, não querer, mas o interesse pelo jogo, eu falo, aquela ação que você vai fazer. Meio mais, como se fosse mais disperso, assim, realmente parece que não está naquele estado de prontidão como estava antes da data FIFA, você lembrou bem. E o jogo muda muito de cara, né? E aí tem horas que você precisa reagir bem a uma nova cara que o jogo tem. O Flamengo parecia que estava acomodado, não no sentido de desinteressado, mas confortável num jogo em que ele recuperava a bola, se organizava para atacar, tinha o adversário o tempo todo esperando lá atrás. No intervalo, o Palestino mudou os 2 pontas, os 2 jogadores de lado, começa a ter um pouco mais de escape, né? O Flamengo normalmente constrói com um lateral quase como um atacante e o outro por dentro como um meia. Em geral, os adversários vão tentar, quando forem buscar um contra-ataque rápido, jogar pelos lados, onde você, em tese, pode estar eventualmente mais descoberto. Só que o Flamengo vinha recuperando essa bola com muita rapidez. Começa a não recuperar, entra um contra-ataque, entra um segundo, o jogo muda de cara. O jogo começa a acontecer mais tempo perto do seu gol. E aí você tem que reagir a isso. Como o Flamengo não teve, no segundo tempo, um Pulgar no seu melhor jogo, o Arrascaeta não estava no seu melhor dia. Isso tudo foi tirando um pouco de equilíbrio. Agora, eu acho, e venho dizendo aqui, que o Flamengo teve as suas oscilações o tempo todo nesse primeiro trimestre. Nesse primeiro trimestre. De tempo, né? O Flamengo teve uma sequência, antes da data FIFA que você citou, que foi um pouco mais animadora, quando ele ganha na fase de classificação do Fluminense de 2-0, tem um jogo contra o Madureira que ele acaba confirmando a Taça Guanabara. Uma diferença técnica grande, mas o time se impôs. E aí vem aquela semifinal com o Fluminense, o primeiro jogo, que o Flamengo faz o seu melhor jogo da temporada. O jogo da volta já é mais administrado, numa rotação mais baixa. As finais foram jogadas num nível abaixo, a exigência também era menor. Rotação total abaixo. Mas né? o ritmo do time abaixo. E o jogo na Colômbia, que a gente fica na dúvida do quanto influiu ou não influiu a altitude. Agora, antes dessa fase boa
pré-data FIFA, tinha tido também 2 clássicos que não foram tão bem jogados. Contra o Vasco e contra o Botafogo. Contra o Vasco, o Flamengo flertou com o resultado de derrota. O Léo Pereira salva 2 bolas embaixo do gol. Então, os números do Flamengo são excelentes, mas eles passam a impressão de uma estabilidade que nem sempre foi vista em campo. O time do Flamengo tem pontos a melhorar, sim. Para a qualidade do elenco, ele ainda pode ser melhor ou jogar no nível, por exemplo, do primeiro tempo de hoje, por períodos maiores dos jogos. E outra coisa, né? Pelo volume que o Flamengo criou no primeiro tempo, poderia ter saído do primeiro tempo com uma goleada. Não pode se dar ao luxo. Tudo bem que hoje o jogo era contra o adversário mais fraco, tem que fazer o gol. Mas não se pode dar o luxo de perder tantos gols como perdeu. Alguns gols muito tranquilos para se fazer. Tanto que no segundo tempo ele passou muito mais perto de tomar um empate, uma boa parte do que de fazer o segundo gol. Poderia ter pendido para um 5-0, como poderia ter terminado no empate no jogo de azar do Flamengo. Ou trazer aquela emoção para o jogo, que você fica na pressão desesperado para tentar fazer o segundo gol. Foram 2 defesas seguidas do Rossi num determinado momento, né? O Rossi defende, a bola volta, depois vem o escanteio. Vem o escanteio, ele defende de novo uma cabeçada no chão. Enfim, é algo para melhorar. O Mansur falou sobre números aqui. Vamos colocar então os números do jogo para a gente avaliar o que eles dizem para a gente depois desse Flamengo 2, Palestino 0. Posse de bola, 61% do Flamengo contra 39% do Palestino. Finalizações, veja, permitir 10 finalizações ao Palestino. 9 no segundo tempo, bastante. repetindo. 9 no segundo tempo. É muita coisa para uma diferença tão abissal entre as duas equipes, né? Ainda que o Flamengo tenha produzido um bom número de finalizações. Primeiro tempo, 12-1. Foram 20. Então, veja como o segundo tempo é abaixo. Segundo tempo, 9-8, para o Palestino. Então, finalizações no alvo, 8 do Flamengo, 3 do Palestino, 9-3 em escanteios, 10-13 em faltas cometidas, 3 impedimentos do Flamengo, 2 do time chileno. Que mostra um pouco da dispersão, o fato de você estar impedido, da maneira que for os lances, assim, é algo de você estar um pouquinho mais concentrado, mais ligado, você não vai ficar. Passes trocados, 537 do Flamengo, 305 do Palestino, 87% de precisão nos passes do Flamengo contra 81% do time chileno, desarmes 6-9, cartões amarelos 2-4, não tivemos expulsões no jogo de hoje. Vale lembrar o seguinte, agora a Libertadores está uma leve pausa aí, né? São 3 rodadas de Campeonato Brasileiro para depois o Flamengo voltar a jogar na Libertadores e ir à altitude de La Paz jogar contra o Bolívar. O Flamengo pega agora o Atlético Goianiense na estreia do Campeonato Brasileiro neste domingo às 4 da tarde. Depois joga contra o São Paulo na quarta-feira à noite, também no Maracanã. E enfrenta o Palmeiras no domingo, 4 da tarde, em São Paulo, no Allianz Parque. Antes da viagem da quarta-feira, né, provavelmente o Flamengo vai na terça, para La Paz jogar ou na segunda até, para La Paz jogar na altitude contra o Bolívar. E é por isso que é importante entender. E aí quem está na comissão técnica talvez... Só para completar, Mansur, claro. Depois do Bolívar tem Botafogo. Isso. Clássico contra o Botafogo pelo Brasileirão. Por isso que é importante quem está na comissão técnica e tem acesso aos dados de desempenho físico do time, de fisiologia, de tudo, para entender se o que se passou no segundo tempo tem apenas uma questão tática ou tem uma questão física dessa sequência recente. As 2 finais do estadual, a viagem para a Colômbia e esse jogo de hoje com uma necessidade de vitória com o primeiro tempo numa rotação muito alta. Porque a partir de agora, o nível de exigência só aumenta. Você vai subindo uma ladeira de exigência. O Atlético Goianiense jogando no Serra Dourada, tudo bem, um time que veio da Série B. Mas tá de 14 vitórias seguidas com o Jair Ventura. Que vem de título estadual. Título passando por cima do Vila Nova. Depois você tem São Paulo, você tem Palmeiras e a cada 3 dias. Antes de voltar à Libertadores. Se não começa naturalmente bem, você traz uma carga de pressão. Claro, e ainda mais num Flamengo que, para pensar em Campeonato Brasileiro, insisto no tema, vai precisar pontuar muito nas 9 primeiras rodadas antes da saída dos jogadores da Copa América. Porque aí você vai ter um elenco muito mais escasso para trabalhar. O que poderia trazer algo fisicamente, se a gente for aqui imaginar, que a gente não tem ideia, se tivesse realmente tido uma carga nesses 10 dias de data FIFA, visando muito mais o futuro do que propriamente esses jogos agora, que eu não acredito pela capacidade deles e pela pré-temporada que o Flamengo fez, Mansur, né, Felipe? Eles tiveram realmente esse tempo, então tem todo o controle,
Tanto que a gente falou, poxa vida, o Flamengo está jogando de uma maneira muito mais homogênea fisicamente. Só que isso caiu, realmente. Pode ser pelo momento, pelos adversários, mas eu não acredito que um desgaste físico possa ser explicação. A não ser que tivesse tido uma carga realmente grande lá e você tivesse tendo que pagar um pouco o preço aqui, que eu não acredito. É porque, como o Mansur bem ressaltou, os jogos contra o Nova Iguaçu foram quase em ritmo de treino ali. Depois que fez 3-0 no primeiro jogo, é possível controlar um pouco mais o desgaste. Esses últimos 4 jogos, Alex, foi mesmo tudo, estando em campo, né? Foi tudo, lógico que totalmente, mas você percebe que às vezes não é por cansaço, é realmente pelo adversário e é você que coloca esse ritmo, esse limite, vamos dizer, né? E o Flamengo parece que não consegue fazer diferente. Parece que eu sei que eu vou ganhar, né? Eu não preciso fazer a minha força total para ganhar, porque eu sei que o jogo naturalmente vai caminhar para isso. A gente fala da altitude, né? Mas parece que todos os 2 jogos com o Nova Iguaçu foi na altitude também, com o Palestino também, né? Porque teve a mesma característica física, né? Emocional, dizendo, né? A classificação do grupo está aqui, né? O Flamengo tem 4 pontos, o Bolívar 3. Bolívar e Milionários ainda vão jogar nessa rodada, né? Então tem um jogo a menos, o Milionários tem 1, o Palestino 2 jogos, nenhuma vitória, um 4-0 e agora um 2-0 contra nos seus primeiros jogos do campeonato da Libertadores. O que projetar para esse início de Brasileirão? Porque é uma tabela difícil para o Flamengo, né? Se a gente for pensar nesses adversários, largar bem é importante, mas não é fácil pelos jogos que tem, né? Atlético fora, São Paulo no Maracanã e Palmeiras fora. Isso. Uma largada difícil. Uma largada difícil. Agora, só uma informação aqui que o Eric Faria acabou de me mandar, que o Flamengo vai ficar em Santa Cruz de la Sierra para o jogo lá vai no dia, de La Paz. Vai pouco antes do jogo. Vai um pouco antes do jogo apenas. Normalmente é o protocolo para La Paz. O Fábio Maceridian costuma adotar. Isso. Ele defende que quando é uma altitude mais baixa como Quito, vale a pena você treinar. Em cima da hora do jogo, né? Quando é Quito, até 2.800, vale a pena você... La Paz que é mais alto. Como o dano ao corpo, dano físico da permanência é bem menor, o ganho com o treino técnico no local, para você se acostumar com a velocidade da bola, com a parte técnica do jogo, compensa. Uhum. Agora, em La Paz, não. A permanência lá gera uma possibilidade dos efeitos da altitude agirem mais após as 6 horas de permanência na cidade. E aí o recomendável é você jogar o jogo antes de completar essas 6 horas de permanência, que você, em tese, pode reduzir o problema. Alex, quando você jogava, quando você pegava a tabela do Campeonato Brasileiro, você preferia começar com 3 jogos teoricamente mais acessíveis ou já começar na pedreira assim com um jogo fora de casa contra o Atlético Goianiense e depois 2 clássicos aí contra São Paulo e Palmeiras? Pergunta assim difícil. Lógico que a gente falando de teoricamente adversários mais fracos para você começar melhor, teoricamente ele tem um lado bom, mas tem um risco também alto, porque se não acontece a vitória, ou se você ganha meio que uma obrigação, então você não vai se basear naquilo, por isso que a gente sempre fala sobre questão de rendimento, produtividade. Mas o fato de você começar com adversários assim diretos para aqueles que a gente acredita que vão, lógico, o Atlético Goianiense a gente hoje não imagina que ele vai chegar lá no alto da tabela no final do campeonato. Mas ao mesmo tempo, começo de campeonato ele tem essa dificuldade, Felipe, mas é bom que você já comece em alerta. É isso aí, vamos aguardar então esse final de semana de estreia para as equipes da Série A no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco eu leio as opiniões de vocês aqui na hashtag Troca de Passes, por exemplo... O André Davi, nesse Flamengo do Tite, está faltando o que o Flamengo do JJ tinha de sobra. Objetividade e apetite. O primeiro tempo me pareceu um time muito... Pressionava muito, recuperava a bola os gols não saíram, rapidamente. Mas o primeiro tempo foi bom. E as combinações acontecendo. Por vezes eu acho que teve até muito volume e em dada passagem do jogo faltou... Embora o Flamengo tenha finalizado 12 vezes no primeiro tempo, às vezes faltou uma combinação que gerasse o último passe para uma finalização muito mais clara, né? Uma chance mais clara de gol. Mas depois elas começaram a aproveitar, aparecer ainda que em cruzamento. Essa combinação eu acho que faltou mais, porque o Arrascaeta, eu acho que não tem problema dele vir ajudar em algum momento, vir aqui nesse início. Só que o De La Cruz, ele jogando mais sem bola, nessa função do Arrascaeta, ele pode fazer movimento. Não ficar esperando. O De La Cruz também jogou abaixo hoje, né? Porque ele pegou menos na bola, né? Mas a capacidade dele de... Como ele melhora a pressão do Flamengo, né? Sim. Porque ele tá com a capacidade dele de correr... menos, talvez menos do que em outros jogos. Ele tem capacidade para fazer mais, né? Só que ele fez, no primeiro tempo, pelo menos 2 retomadas de bola quando o Palestino tentava sair,
que chamou a atenção. Ele tem essa capacidade. O Flamengo melhora muito com ele a pressão. Tem uma outra questão. Existe um questionamento que é compreensível do Luiz Araújo. Agora, é outro jogador que recupera muita bola. Você quer assistir aos jogos do Mengão na Libertadores, Carioca, Brasileiro e Copa do Brasil? É só você acessar o link aqui embaixo e mandar mensagem no número que está destacado para tirar todas as suas dúvidas e assistir o Mengão na melhor qualidade.